Personagens que seriam contra a escala 6x1. Son Goku. Quando a gente começa a pensar no Goku, a primeira coisa que vem à nossa mente é que ele adora treinar, adora lutar com pessoas muito poderosas, adora comer até se empanturrar, mas ele não passa muito tempo trabalhando. A própria esposa dele, a Titi, já reclamou bastante sobre isso. Mas o Goku não é um completo vagabundo e não seria por isso que ele seria contra a escala 6x1. O Goku sempre foi um cara muito dedicado ao treino, sempre procurando novas formas de se aperfeiçoar. E quando ele virou discípulo do Mestre Kami, ele aprendeu que trabalho duro é algo muito importante. No entanto, só treinar sem parar não traz resultados verdadeiros. E o exemplo perfeito é quando o Goku treina na sala do tempo para derrotar o Cell. E não ficou tanto tempo lá quanto Trunks e Vegeta. E mesmo assim conseguiu ficar muito mais forte do que eles. Isso porque não se tratava só de poder, não se tratava só de esforço, também tem descanso. Não adianta você só forçar o seu corpo ao limite sem poder descansar ele logo depois. O próprio Goku, que é um aficionado por treinamento e lutas, fala que isso seria tortura no seu corpo e não treinamento. Naruto Uzumaki. O Naruto sempre sonhou em ser Hokage desde o início, porque isso é um cargo de muito respeito e todo mundo ia ter que respeitar ele quando ele atingisse o seu objetivo. E ele conseguiu. Só que não teve paz depois que se tornou Hokage. Sério, o cara passava dia e noite no escritório, dia e noite. Ele trabalhava tanto, mais tanto, que não conseguia ver a família. Ele teve que mandar um clone no lugar dele pro aniversário da Himawari. E isso até afetou a educação dos filhos dele, já que o Boruto virou alguém muito dependente da atenção do pai. Fora que, mesmo treinando bastante o corpo, muitas vezes a gente vê o Naruto treinar o seu espírito, a sua força de vontade e, claro, sempre aproveitando o tempo livre para ir comer um lamen. Hermione Granger. A Hermione, ela tem um senso de dever muito grande. Ela sempre foi atenta às regras, mas também foi uma personagem muito empática. Mesmo que a situação dos elfos domésticos não tivesse nada a ver com ela se compadeceu com a situação deles e queria mudar isso, e era muito a favor disso. Sempre indo contra o preconceito que até os próprios amigos dela tinham. E ela fez isso por livre e espontânea empatia. Não é à toa que essa mulher virou ministra da magia. Ela não fez isso porque todo mundo gostava dela, porque ela era influente, não. É porque ela mereceu, porque ela teve esforço e porque ela sabia o que estava fazendo. Homem-Aranha. O que sempre fez o Homem-Aranha ganhar a simpatia do público é que ele é gente como a gente. Ele pode ser um cara super poderoso, cheio de habilidades extravagantes, mas ele ainda assim tem problemas de pessoas comuns. Ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que namorar. E se já é difícil conciliar essas três coisas, imagina incluir nisso a rotina de um super-herói. Claro que o Homem-Aranha seria a favor do fim da escala 6x1, porque isso daria mais tempo dele ser um herói, e obviamente como um super-herói pobre, ele teria muito mais tempo para planejar o seu futuro. Superman. Assim como o Homem-Aranha sempre ganhou a simpatia do público, o Superman ganha a gente porque, apesar dele ser o ser mais poderoso do mundo, ele também é o ser mais humilde do mundo. Afinal, ele tinha o poder para dizimar a Terra inteira ou dominar tudo o que ele quisesse, mas ele preferiu viver como um humano comum. Um humano comum, com um salário comum, com uma vida comum, e ainda assim ele era super feliz. O Superman seria a favor da escala 6x1 porque ele também sofre com ela, afinal ele é repórter, ele ganha um salário bem ruim. E imagina você ter que trabalhar todos os dias e ainda ser o Superman. Se ele pudesse trabalhar menos, ele poderia ter mais tempo para agir como herói e salvar mais vidas. Daenerys Targaryen. Durante Game of Thrones, a gente vê muitos personagens só se preocupando em conquistar o trono de ferro, lutando guerras e destruindo o reino no processo apenas pelas suas próprias ambições. A Daenerys tem a ambição de conquistar o trono de ferro, mas ela não vai fazer isso às custas de inocentes. Ela sempre foi uma mulher do povo. Ela não quer o mal de nenhuma família inocente, tanto que ela arrisca a própria pele e a própria reputação para tentar ao máximo cuidar dos seus cidadãos. E ainda ela libertou os escravos de Yunkai e Astapor, dizendo que ela venceria aquela guerra com soldados e soldados leais ao invés de escravos que só seguiriam ela por obrigação. Como governanta de um reino, a Daenerys seria assim a favor de uma condição justa para os trabalhadores. Julius Rock. Eu imagino muito o Julius falando assim: nossa, agora vai diminuir a carga horária, então eu vou trabalhar em 3 empregos ao invés de 2. O Julius sempre foi aquele pai que rala, que trabalha dia e noite para trazer uma vida boa para os filhos dele. O cara trabalhava em 2 empregos e ele gostava de trabalhar, ele sabia que precisava. Trabalhar menos pelo mesmo salário seria uma forma ótima de trabalhar para sustentar a família e ao mesmo tempo passar o tempo com eles. Seu Madruga. Como já dizia o nosso bom Madruguinha, não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. Claro que o seu Madruga nem pensaria em uma escala 5x2 ou uma escala 4x3. Ele pensaria logo numa escala 0x7. Descansar 7 dias e trabalhar nenhum. Mas ainda assim ele personifica bem como a gente deve descansar ao invés de trabalhar o tempo inteiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o seu like e também de comentar aqui embaixo qual outro personagem seria a favor do fim da escala 6x1. Não esquece também de compartilhar o vídeo com aquele amigo que pode se interessar pelo meu conteúdo e também de se inscrever aqui embaixo para eu fazer mais conteúdos como esse.